Fala pessoal, eu sou o Felipe aqui da Provedor da EX e uma das minhas principais funções é trabalhar com liderança. E desde que a gente vem trabalhando com tudo isso, eu notei que algumas empresas têm muita dificuldade em relação a saber o que é liderança. Então, como eu já venho numa trajetória de um longo tempo liderando pessoas, trabalhando com gestão de pessoas, eu decidi fazer um levantamento dos meus 30 piores erros em liderança dentro da empresa. Os meus 30 piores erros e um dos principais erros, tá? Que eu vou falar aqui com vocês o primeiro. Eu não vou falar todos os 30, eu vou passar, são 30 itens, então vai gerar muito conteúdo em relação a isso, mas são os 30 piores erros que eu já cometi desde que eu trabalho com liderança, que já fazem mais de 5, 6 anos. Na verdade, a gente é líder, né? Se for primeiro identificar o que é liderança, né? A gente é líder desde que a gente tem não necessariamente uma equipe, mas a gente é líder dentro da nossa casa, no nosso dia a dia, na nossa sociedade. Geralmente pessoas que são líderes, a gente já tem uma certa diferença, a gente consegue já compreender muito bem quem são essas pessoas. E olha só que interessante, desses 30, né, que eu levantei, eu escrevi esses 30 itens, dos quais eu acho que eu mais pequei assim, quando eu comecei a entender sobre liderança dentro de empresa, liderar a equipe, liderar um time de funcionários, de colaboradores. O principal foi o alinhamento de expectativa. O que é o alinhamento de expectativa? Bom, quem não é casado, já namorou, se ainda não namorou, vai passar por isso também. Mas quem é casado e namora passa muito por isso. O que é o alinhamento de expectativa? Você sai, vai para o trabalho e você não avisa a sua esposa que você vai voltar tarde da noite, né? Porque talvez você vai tomar uma cerveja, você vai jogar futebol, ou seja que você tivesse ficado trabalhando mais na empresa mesmo assim. O que acontece é que você vai chegar em casa e na maioria das vezes vai ter uma briga. E por que essa briga acontece? Essa briga acontece porque não houve, na real, um alinhamento de expectativas. O que é alinhar expectativa? Bom, como você não falou nada, provavelmente a sua esposa, ela ficou pensando, bom, eu vou fazer janta para ele, ou vou preparar algo, ou a gente vai ver um filme. Na cabeça dela, ela interpretou que você estaria em casa o mesmo horário. Por que ela briga com você? Porque ela criou uma expectativa em relação à sua chegada naquele horário. Então ela fez um bolo para você, fez uma janta e aquela janta esfriou e ela se sentiu chateada. Por quê? Porque você não supriu as expectativas dela. Então por que é importante suprir sempre, alinhar expectativas, né? Por quê? Eu não entendi, porque muitas vezes dentro da empresa as pessoas ficavam chateadas comigo, né? Talvez com a minha forma de liderança, ou muitas vezes eu não entendi o porquê elas simplesmente me ignoravam às vezes, né? Ou na maioria das vezes eu chamava atenção e eles não me davam muita confiança em relação a isso. E aí, com o passar do tempo, eu entendi que um dos meus maiores erros era exatamente esse. Era não alinhar a expectativa. E foi um item que eu separei aqui. Não alinhar a expectativa em relação à empresa, não alinhar a expectativa em relação ao mercado. Quando você contrata alguém, querendo você ou não, você gera uma expectativa naquela pessoa quando você contrata. Você fala bem ou mal da empresa ou do que ele tem que fazer. Você fala que a empresa, olha, a gente é muito bom em entregar internet, a gente tem um sistema muito bom, a gente tem isso e aquilo dentro da empresa e a sua função vai ser ajudar o fulano, né? Bom, você criou uma certa expectativa em relação àquela pessoa. Entre aspas, criou não falando nada. Porém, quando a gente alinha expectativa e a gente sabe que a gente está alinhando uma expectativa, eu não só vou dizer para ele que ele vai trabalhar em tal setor com o Paulo, com o João. Vamos dizer que ele vai trabalhar com o Paulo, ótimo. Como é que eu alinho a expectativa e o quanto isso me gera menos custo? Se assim como sua esposa lá em casa vai brigar com você, o seu funcionário só não vai brigar com você porque ele depende do trabalho de você. Mas na cabeça dele, sim, muitas vezes ele está chateado, ele está indignado. Por quê? Porque você não alinhou a expectativa. Você simplesmente contratou ele e botou ele para trabalhar com o João. E ele, pelo que eu vi falar da sua empresa, ele gerou a própria expectativa. Então, quando você não alinha a expectativa do seu funcionário, ele gera uma própria. E aí mora o perigo, porque para cada cabeça uma sentença. Então, cada cabeça vai gerar uma expectativa, né, sobre
a sua empresa, sobre o trabalho. Por exemplo, assim, se você não alinha a expectativa dizendo para os seus funcionários que essa semana todo mundo vai ter que trabalhar meia hora a mais, ou em determinado dia, gente, olha, a gente precisa essa semana bater uma tal meta e eu preciso que vocês se organizem de forma correta, que fique melhor para vocês, para ficar meia hora ou uma hora uma equipe todos os dias para a gente conseguir vencer o trabalho, porque eu não tenho como contratar agora. Certo? E você alinha essa expectativa, você fala isso na sexta-feira para a próxima semana. O que eu estou fazendo? Eu estou alinhando a expectativa. Por quê? Porque você não tem você e mais um funcionário. Provavelmente você tem 10, 15, 20, 30, 100 funcionários. E imagina que você não fala nada na sexta-feira e aí todos eles no final de semana combinam alguma coisa com as esposas deles, com os maridos, talvez, né? Ou com os filhos. Combinam tarefas durante a semana depois do trabalho. E como eles não sabem que você, como dono, programou para eles durante a semana ficarem uma hora a mais, eles vão ficar chateados com você. Por quê? Porque não teve um alinhamento de expectativa. Mas se você falar na sexta-feira que talvez na semana que vem você vai precisar que as equipes fiquem uma hora a mais, automaticamente no final de semana, quando eles se forem programar por alguma coisa, eles já vão ter em mente que talvez durante a semana haja né, uma discordância no trabalho e eles têm que ficar uma hora a mais. O que vai acontecer? Um efeito cascata. Quando a esposa falar, ou convidar, olha, tal dia eu preciso estar em tal lugar, ele vai dizer, olha, eu vou precisar ver porque na empresa já falaram que talvez a gente tenha que ficar uma hora a mais. Olha como isso vai longe. Então, quando não se alinha a expectativa, a gente acaba causando não só um problema para o nosso funcionário, ou para o nosso colaborador, ou para a nossa equipe, para a família dele, para o filho dele. Porque talvez ele disse sim para o filho, talvez ele disse sim para a esposa. E aí você não sabe por que o funcionário está chateado contigo, você não sabe por que a equipe está revoltada com você, porque talvez venha fazendo isso há muito tempo. Então, gente, para quem é líder, para quem quer ser líder, ou para você que é gestor da sua empresa, dono da sua empresa, dono do seu provedor, tem que sim fazer alinhamento de expectativa, que é falar o que tu acha. Tu não tem certeza, não tem problema, mas você pode falar, olha, gente, talvez semana que vem eu vou precisar. Olha, talvez a gente vai ter que fazer isso. Não é certeza, mas talvez vocês vão ter que trabalhar mais. Alinhar a expectativa. Por quê? Porque eles têm vida também e eles se programam com as horas vagas que eles têm. E isso é usado para tudo. Quando você alinha a expectativa dentro de um relacionamento, dizendo assim, olha, essa semana eu vou ter que trabalhar mais toda semana. É muito difícil a sua esposa brigar com você, seu filho brigar com você, porque ele já sabe. Claro que se você fizer isso por muito tempo, eles vão se tocar que você está sendo malandro e dizendo assim, alinhando a expectativa a favor de você. Mas vamos partir do básico. Sempre que você alinha expectativa, a chance de alguém se decepcionar com você é muito baixa. Então, quando eu descobri que a minha expectativa não estava sendo alinhada com a minha equipe, e eu descobri que eu podia fazer esse alinhamento de expectativa, tudo mudou. Eles começaram a confiar mais em mim, eles começaram a prestar mais atenção no que eu estava fazendo e eles mesmos começaram a se organizar nas suas famílias, no seu dia a dia e o trabalho ficou mais leve. E por incrível que pareça, a produtividade aumentou. Por quê? Porque quando eu alinhava a expectativa, como eles não queriam ir embora mais tarde, muitas vezes quando precisava, eles davam um jeito de se organizar de forma que todo mundo ganhava. Então, por quê? Porque havia um alinhamento de expectativa antes. Então, sempre que você deixar algo para a última hora, a não ser que for emergência, mas até a emergência a gente consegue alinhar a expectativa com eles. Por quê? Gente, olha só, a gente está com alto pico aqui essa semana, então eu vou precisar alinhar a expectativa. Alinhar a expectativa é uma forma de valorizar a pessoa que está trabalhando contigo. E nada mais de valor dentro de uma empresa do que as nossas equipes e nossos colaboradores. Então, fica a dica do dia aqui para vocês, eu vou tentar postar todos os dias. Essa foi só uma das 30 que eu levantei dos meus 30 erros de gestão, meus 30 erros de liderança, tá? Foi não saber alinhar a expectativa. É muito, muito importante saber alinhar a expectativa. Fica a dica aqui para vocês e segue lá, Provedor DX, e a gente tem canal no YouTube também, provedordx.net.br. Segue a gente lá, curte e se inscreve no canal que a gente tem vídeo novo toda semana, mais de 1, 2, 3, 4, às vezes até 5 vídeos, sem contar nossas lives. Então, segue a gente, clica aí e compartilha o vídeo também para quem precisa saber mais sobre liderança.